Boa noite, pessoal. Hoje falaremos sobre as proteínas, moléculas complexas que desempenham uma ampla variedade de funções em organismos vivos, compostas por cadeias de aminoácidos. As proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Elas são formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos através da ligação peptídicas. Aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amina, NH2, e um grupo carboxila, COOH, em sua estrutura. Estrutura geral do aminoácido. As proteínas são polímeros de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Uma ligação peptídica é a união do grupo amino, NH2, de um aminoácido com o grupo carboxila, COOH, de outro aminoácido. Eles são as unidades fundamentais das proteínas. Todas as proteínas são formadas a partir da ligação sequencial de 20 aminoácidos. Alguns aminoácidos especiais podem estar presentes em alguns tipos de proteínas. Dipeptídeo, 2 aminoácidos em sequência. Tripeptídeo, 3 aminoácidos em sequência. Oligopeptídeo, 4 a 50 aminoácidos em sequência. Polipeptídeo, mais de 50 aminoácidos em sequência. Estrutura da célula. As proteínas apresentam 4 níveis estruturais: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura primária das proteínas. A estrutura primária corresponde à sequência linear dos aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Em algumas proteínas, a substituição de um aminoácido por outro pode causar doenças e até mesmo levar à morte. Estruturas espaciais das proteínas. As estruturas espaciais das proteínas são resultantes do enrolamento e dobramento do filamento proteico sobre si mesmo. As propriedades funcionais das proteínas dependem da sua estrutura espacial. A estrutura secundária corresponde ao primeiro nível de enrolamento helicoidal. É caracterizada por padrões regulares e repetitivos que ocorrem localmente, causada pela atração entre certos átomos de aminoácidos próximos. Os dois aminoácidos locais mais comuns que correspondem à estrutura secundária são a alfa-hélice e a beta-folha, ou beta-pregueada. Conformação alfa-hélice, caracterizada por um arranjo tridimensional em que a cadeia polipeptídica assume conformação helicoidal ao redor de um eixo imaginário. Conformação beta-folha ocorre quando a cadeia polipeptídica estende-se em zigue-zague e pode ficar dispostas lado a lado. Estrutura terciária. A estrutura terciária corresponde ao dobramento da cadeia polipeptídica sobre si mesmo. Na estrutura terciária, a proteína assume uma forma tridimensional específica devido ao enovelamento global de toda a cadeia polipeptídica. Estrutura quaternária. Enquanto muitas proteínas são formadas por uma única cadeia polipeptídica, outras são constituídas por mais de uma cadeia. A estrutura quaternária corresponde a 2 ou mais cadeias polipeptídicas, idênticas ou não, que se agrupam e se ajustam para formar a estrutura total da proteína. Por exemplo, a molécula da insulina é composta por 2 cadeias interligadas, enquanto a hemoglobina é composta por 4 cadeias polipeptídicas. Desnaturação das proteínas. Para que possam desempenhar suas funções biológicas, as proteínas precisam apresentar sua conformação natural. Calor, acidez, concentração de sais, entre outras condições ambientais, podem alterar a estrutura espacial das proteínas. Com isso, suas cadeias polipeptídicas desenrolam e perdem a conformação natural. Quando ocorre isso, chamamos de desnaturação das proteínas. O resultado da desnaturação é a perda da função biológica característica daquela proteína. Entretanto, a sequência de aminoácidos não é alterada. A desnaturação corresponde apenas à perda de conformação espacial das proteínas. Composição das proteínas. De peso molecular extremamente elevado, as proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, sendo que praticamente todas elas possuem enxofre. Elementos como ferro, zinco e cobre também podem estar presentes. Todas as proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos, arranjados em sequência específicas variadas. Tipos de proteínas. Dependendo de sua função no organismo, as proteínas são classificadas em 2 grandes grupos. A proteína dinâmica. Esse tipo de proteína realiza funções como defesa do organismo, transporte de substâncias, catálise de reações e controle do metabolismo. Outra proteína é a proteína estrutural. Como o próprio nome indica, a sua função principal é a estruturação das células e dos tecidos no corpo humano. O colágeno e a elastina são exemplos desse tipo de proteína.
Classificação das proteínas. As proteínas podem ser classificadas das seguintes formas. Proteínas simples liberam apenas aminoácidos durante a hidrólise. Proteínas conjugadas, por hidrólise, liberam aminoácidos em um radical não peptídico, denominado grupo prostético. Quanto ao número de cadeias polipeptídicas, proteínas monoméricas formadas apenas por uma cadeia polipeptídica, proteínas oligoméricas de estrutura e função mais complexas, são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Quanto à forma, proteínas fibrosas. A maioria das proteínas fibrosas são insolúveis em meio aquoso e possuem pesos moleculares bastante elevados. Normalmente são formadas por longas moléculas de formato quase retilíneo e paralelas ao eixo da fibra. Fazem parte deste grupo as proteínas estruturais, como o colágeno do tecido conjuntivo, a queratina do cabelo, a miosina dos músculos, entre outras. Função das proteínas. As principais funções das proteínas são fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de funções biológicas na forma de enzimas, regulação de processos metabólicos, armazenamento de substâncias, transporte de substâncias, construção e reparação dos tecidos dos músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos, produção de hormônios e neurotransmissores. Alimentos ricos em proteínas. Os alimentos ricos em proteínas são os de origem animal e, em menor quantidade, de origem vegetal. Alimentos de origem animal, carnes em geral, peixes, ovos, leite e derivados. Alimentos de origem vegetal, feijão, lentilha, soja, quinoa, trigo e ervilhas.